A principal pauta a nível de Brasil agora. Parece que no Brasil tudo parou, tudo está resolvido, porque o foco e a atenção está voltada exclusivamente para essa pauta a qual vamos debater, falar um pouco, comentar, até mesmo explicar para as pessoas que ainda não têm conhecimento do que está sendo debatido. Proposta sobre fim da jornada 6x1 movimenta as redes sociais. Vamos lá. O fim da jornada de 6 dias de trabalho para um dia de descanso 6x1 foi definido em plenário pela deputada da base do governo, mas criticada por parlamentares da oposição, que defenderam a negociação direta entre empregador e entre empregado e empregador. A deputada Érica, líder do PSOL, busca, só um momento aqui que as folhas agarraram, busca conseguir 171 assinaturas para poder apresentar a proposta de emenda à Constituição, que é conhecida como PEC, que estabelece a duração do trabalho de até 8 horas diárias e 36 semanais, com a jornada de 4 dias por semana e 3 de descanso. Outra proposta já em tramitação na Câmara é a PEC 221/2019, do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que propõe reduzir de 44 para 36 horas a jornada semanal do trabalhador brasileiro. Essa redução terá o prazo de 10 anos para se concretizar. O texto da deputada está na Comissão de Constituição e Justiça à espera de um relator desde março. Atualmente, a Constituição estabelece que a jornada deve ser de até 8 horas diárias e até 44 horas semanais, o que viabiliza o trabalho por 6 dias com um dia de descanso. Última informação da Agência Brasil é que a PEC já recebeu mais de 134 assinaturas, ou agora ela já pode caminhar em sentido ao Congresso para se abrir o processo de votação. Mas de antemão, já adiantando aqui, mais a Nanda vai apresentar, a Débora vai colocar seu ponto de vista, a Emilson também, mas é uma pauta muito complexa no nosso país, até porque é importante lembrar que as leis trabalhistas, elas foram legalizadas e reconhecidas ainda na década de 30 com o presidente Getúlio Vargas, e sabemos que é uma pauta bem complexa. O que a gente precisa ter cuidado é com os extremos que existem do lado da direita, do lado da esquerda, e termina politizando de maneira negativa uma pauta extremamente importante. Por isso que a gente precisa ter muita cautela nessa discussão. É claro que todo mundo tem direito de se posicionar, tem direito de colocar o seu ponto de vista, mas ter cuidado com os exageros que tem acontecido muito nas redes sociais, e eu volto a repetir, do lado A e do lado B. E isso não contribui com o debate, porque o debate, ele precisa ser um debate saudável, um debate que de fato cada um possa apresentar os seus argumentos e defender se concorda ou não necessariamente com essa proposta da deputada do PSOL lá da cidade de São Paulo. Débora, tá posta a pauta, é a principal discussão do Brasil, eu acho que vale a pena esse debate, não é isso? Sim, o debate, o diálogo, ele é muito saudável, né? E a gente enriquece muito com tudo isso. Agora, um ponto que eu acho que às vezes passa despercebido e que nós deveríamos estar unindo forças, e aí independente de ser de direita ou de esquerda, é o seguinte: quem mais toma o nosso tempo, né, o nosso bem mais precioso, é o Estado, porque o grande vilão não são os empregadores, né? Então, às vezes coloca-se muito o funcionário contra o empregador como se fosse o grande vilão, e na verdade não é. Porque assim, a deputada Érica, ela apresenta esse projeto, mas eu acho que antes de nós estarmos debatendo isso, nós deveríamos estar estudando PECs, projetos de lei para reduzir os salários abusivos que existe hoje, tanto do poder executivo, legislativo e judiciário, que é um poder muito oneroso, que é o poder judiciário, e o que pesa mais no nosso bolso não é só a questão salarial, e sim os penduricalhos, as regalias por fora. Então, se nós conseguíssemos reduzir isso, o nosso Estado, que é muito inchado, talvez não seria tão difícil a gente estar discutindo essa questão da redução de carga de horas trabalhadas, né? Então, assim, o que eu vejo é que às vezes fica aquela disputa, né? Como se fosse um jogo. Um fala uma coisa, o outro fala outra, mas não há, de fato, uma preocupação com o que pode acontecer. Porque, assim, a deputada participou de uma entrevista para a Globo News, salvo engano, e o entrevistador pergunta para a mesma se ela, como propõe o projeto, se fez um estudo, né, de impacto. Ele perguntou acerca do preço dos medicamentos, de que forma poderia impactar,
como seria impactada a questão do preço dos medicamentos. É claro que nós estamos falando só de uma seara, né? Mas tem outras, né? O setor de serviços, tudo que implica na nossa vida, porque é o que nós consumimos no nosso dia a dia. E a mesma disse que não tinha esse estudo para apresentar. Então, assim, joga lá, aí tem a discussão, aí um lado fica como vilão, mas tem que se ter uma preocupação, porque cada escolha, ela gera uma consequência, terá uma consequência. Se as empresas terão que reduzir essa carga horária e que, pelo que eu vi no projeto, manter o salário, como é que vai ficar esses outros dias que ficarão desassistidos? Como é que as empresas farão para ajustar isso, né? Será que teremos que repassar o preço dos produtos que já estão altos e acaba implicando para o próprio trabalhador? Então, acaba que a gente está lutando por uma melhoria, né? Por essa redução, mais tempo com a família, só que, por outro lado, nós estaremos tirando o poder de compra dessas pessoas, porque fica inviável. Os serviços irão aumentar, os produtos irão aumentar, sem falar que a oferta de emprego, né, vai reduzir, porque muitas empresas, umas irão fechar, outras irão demitir. E tem uma outra situação que está passando despercebido também por alguns, é que o seguinte, nós estamos passando por um processo o avanço da tecnologia, onde o trabalho humano está sendo substituído por máquinas. Uma PEC como essa, será que não vai impactar mais ainda? Não vai acelerar esse processo? Porque, veja, tem empresa que tem condições agora de comprar uma máquina e substituir por não sei quantas mãos de obra humana. Quantas pessoas irão ficar desempregadas, né? Será que não vamos aumentar a informalidade do trabalho, né? Então, a gente tem que parar para pensar. Não é algo tão simples. Se fosse, seria uma maravilha. Quem é que não quer passar mais tempo? Olha, eu trabalhei no regime CLT por 12 anos, né? Trabalhava de segunda a sábado e descansava no domingo. Hoje, eu sou autônoma e trabalho todos os dias, inclusive domingos e feriados, sem descanso, né? Então, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Se você me perguntar, Débora, você quer voltar para o regime CLT? Não, eu pretendo continuar, mas não é fácil. Então, assim, é como eu disse, às vezes tenta colocar o empregador como o vilão da história, mas na verdade não é o meu ponto de vista, né? E é claro que vai a plenário, haverá mais, já existem outros deputados apresentando outros projetos de lei, exemplo do Marcon, onde ele fala na possibilidade de haver uma negociação e que as pessoas passem a trabalhar e receber por hora, né? Que é o que eu acho mais justo. Se você quer trabalhar menos e passar mais tempo com a família, ok. Porém, você vai receber um valor de acordo com o que você vai trabalhar. Se você trabalha mais tempo, é natural que a sua remuneração será superior. Assim como é nos Estados Unidos, né? Que trabalham e o empregado, ele recebe por hora trabalhada. Quanto mais você produz, mais você recebe. Ananda, os países desenvolvidos, sobretudo os países do G20, já avançaram nessa pauta, nessa discussão, porque a redução da jornada de trabalho é uma pauta mundial e muitos países já conseguiram se modernizar nesse sentido. Chegou a hora do Brasil avançar nesse sentido da modernização no que diz respeito à redução da jornada de trabalho? Como é que você vê essa situação? Olha, eu acho que a princípio é uma coisa ampla. Essa é uma discussão que ela não pode ser feita de forma displicente. Como o Débora comentou mais cedo, uns perguntaram se tinha feito estudo sobre medicamentos. É óbvio que a deputada não vai ter feito estudo sobre tudo, né? Mas, com certeza, sobre essa proposta, a gente vai ter que, enquanto país, né, analisar tudo. Não só isso, a gente tem 38% de pessoas atualmente em idade produtiva, de trabalhadores na informalidade. Então, essa é uma pauta que vem anexa a essa questão da PEC da jornada de trabalho, porque a gente vai ter que lidar com isso, a gente vai ter que lidar também com as pequenas empresas. Por quê? Eu acredito que nesse universo todo de, como Débora diz, empregadores, a possibilidade de sofrimento, vamos dizer assim, para o setor empresarial é
das pequenas, micro e pequenas empresas. No entanto, isso traz a chamada para que o governo também possa se posicionar em relação a isso, caso essa proposta avance mais, e eu acho que é uma proposta justa, que ela avance e o governo também tratar de formas de subsidiar de alguma forma essas empresas, não sei, na questão tributária. Então é uma coisa ampla que não necessariamente esse argumento de se não vai ter o valor do funcionário, a gente vai aumentar, porque a gente sabe que a questão salarial e mais do que a questão salarial, os tributos que incidem sobre o salário para os empregadores são onerosos muitas vezes para as pequenas empresas. No entanto, há uma forma de compensar isso de forma que o funcionário possa ser atendido e também o setor empresarial possa ser atendido. Isso depois de serem feitos estudos e o país conseguir conversar de uma forma saudável e eficiente sobre esse assunto, tratando isso não como uma pauta que metade defende, a outra metade não defende. Não, tratando isso como uma pauta que se apresentou, já realmente, como o professor falou, já foi tratado isso em diversos países e os estudiosos e os pesquisadores, né, dessa questão já definiram assim, não teve grande impacto. Assim como aqui no Brasil, a gente tratou da redução de 4 horas de trabalho em contexto de constituinte. Então, não vamos dizer que em 5 minutos vamos tratar de uma redução de jornada de trabalho. Sem contar que essa mesma questão, ela na verdade são duas. A gente fala em redução de jornada e a gente fala de 6x1. O 6x1 virar 5x2 não necessariamente é uma redução de jornada de trabalho. Na verdade, a gente pode pegar o 6x1 e transformar por 5x2 e as pessoas trabalharem a mesma quantidade. Então, são duas coisas diferentes e que precisam ser tratadas realmente. E pensando nisso, como país, né? O que isso vai implicar? Será que, e aqui eu trago como provocação, será que a redução da carga da carga horária vai se transformar em qualidade de vida para as pessoas, ou será que as pessoas vão buscar outros empregos? Porque realmente, se você for parar para pensar, você diz, eu hoje trabalho 7 dias por semana, mas você ganha para isso. Você é uma empresária, quem trabalha 7 dias por semana e é um assalariado ganhando um salário mínimo e não tem vida além disso, é uma situação completamente diferente, sabe? A gente vê hoje em dia os coaches. Os coaches dizem assim, você tem que trabalhar para que o seu trabalho seja a sua vida. Você vê o coach lá, tem atrás dele, tem 500 pessoas trabalhando, ralando 6x1, para ele poder chegar na frente das câmeras nas redes sociais e dizer que a vida, você não pode ser escravo do seu trabalho, quando ele já está numa posição muito diferenciada. Então não adianta a gente pensar que a gente vai tratar dessa pauta assim, de forma displicente. A gente vai tratar dessa pauta pegando todas as nuances que ela vai ter. Certo, então, se a gente mudar para 4x3, isso sim vai significar uma redução considerável na carga horária. E isso vai acontecer o quê? Nos outros países do mundo, as coisas não saíram tão mal como aconteceu. Quando a gente teve aqui também o 13º no Brasil, a economia vai quebrar porque o brasileiro vai ganhar o 13º. O brasileiro tá aí, o 13º, 14º, 15º, e as empresas não, o Brasil não, a economia do Brasil não quebrou por causa disso. Quando foi a redução de 4 horas, foi em âmbito de constituinte, quer dizer, foi estudado muito. E o Brasil também não teve a economia dilacerada por causa disso. Então, a gente, tratando disso com especialistas e com as formas corretas, eu acredito que existe a possibilidade de chegar em um denominador comum que vá gradativamente, porque eu também, na minha opinião, não é assim, hoje é 6x1, amanhã é 4x3. Não tem condição de ser assim em nenhum país, né? E especialmente no Brasil, esse não país pode ser imenso. Numa canetada apenas, né? Não pode ser uma e canetada. Nem da noite para o dia, precisa ampliar Exatamente. o debate, né? E a outra provocação que a gente faz, será que em termos de Brasil, como é que vai ser, o trabalhador vai ter mais qualidade de vida, vai ter mais saúde mental e com isso vai conseguir. Gente, são muitas coisas. Uma trabalhadora, uma mulher que é chefe de família hoje. Gente, vocês sabem o que é uma mulher chefe de... Vocês me viram aqui agora sair correndo para buscar meu filho da escola para sentar aqui correndo de novo. Então, uma mulher hoje que é chefe de família, que se vira nos 30 e que tem a possibilidade de tirar o filho disso aqui no final de semana. Você tá no final de semana, a criança tá na escola, você tá trabalhando no sábado, seu filho não está na escola no sábado. E aí? Você vai ficar, e você vai trabalhar, e você tá nisso. E a gente tá aqui toda a vida falando o quê? De tecnologia, de crianças, de como que essas crianças vão ser educadas pela tecnologia, né? Entre aspas, enfim. Então, a própria questão da tecnologia que Débora trouxe, talvez sim a tecnologia possa ajudar bastante nesse caso, porque não substituindo funcionários, mas essa lacuna
que está sendo assustadora para o setor empresarial, talvez ele possa preencher com tecnologia e isso possa ser um ganho. Enfim, são muitas perguntas, então eu acho que aqui hoje a gente vai só lançar as perguntas e acompanhar de forma esse debate que é realmente muito importante. Como é que você vê essa situação, Emilson? Numa escala a qual a gente tem hoje, 6-1, é possível o trabalhador ter uma saúde mental? Estou usando essa expressão porque a Ananda tocou nessa pauta da saúde mental e sabemos que hoje muitos trabalhadores estão fragilizados mentalmente por conta de vários fatores e principalmente por conta dessa jornada de trabalho exaustiva. Como é que você vê essa situação, Emilson Bolt Silva? Professor, primeiro que eu vi que foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Claro que eu fico feliz em ver a juventude, os jovens, e se você pega uma pesquisa que foi feita rápida, esses comentários são feitos por jovens de 19 a 28 anos, a 30 anos, foram a maioria que estavam respondendo e opinando. Claro Sim. que a gente fica feliz com isso, com essa participação da população, porém isso não pode ser um debate raso, a gente precisa de ir além. Pois bem, concordo com a lei que seja criada, tudo bem, se é pensando na redução sobre a questão da saúde mental. A gente sabe que o Brasil enfrenta um dos piores, épocas da saúde mental hoje, e o que é mais preocupante é que essa saúde mental vem com pessoas, com jovens entre 18 a 28 anos, que estão infelizmente, que passam por alguns problemas. Eu acompanho isso de forma diária na clínica com várias pessoas que têm acompanhamento e que infelizmente, eu sei que não é fácil. Mas vamos lá. É mais uma lei que, se é criada, tudo bem. Mas quem vai fiscalizar essa lei? Essa lei é válida também para quem não é registrado, aquele que não trabalha de forma registrada? Essa fiscalização ela vai bater também para quem não é? Agora, para ser justo, a gente sabe, principalmente aqui na cidade de Ceará, a gente sabe disso, que a coisa hoje em dia que está mais escassa ou difícil, entenda como quiser, é achar um funcionário que queira trabalhar nas horas que se tem hoje e que queira ser registrado. Por quê? Porque tem muitos que recebem benefício, a mãe recebe benefício, outros recebem alguns benefícios e não quer de forma alguma ser registrado. Por outro lado, outros pensam sobre a questão do quanto precisa trabalhar para ter a sua aposentadoria, tendo em vista que se você aposenta de forma rural, talvez seja uma das maneiras menos difíceis de se aposentar hoje em dia no Brasil, se você tem um histórico da zona rural, se você contribui com o sindicato do trabalhador, ou que você faz até uma parceria com seu pai, um contrato com seu pai que tem um INCRA, que tem, enfim, os documentos de terra. É uma lei, professor, que ela vai ser criada, tudo bem, só que o que me preocupa é como ela será fiscalizada. Aquele que não tem registro, ele também vai valer para isso? Vão atualizar o sistema para que sejam feito o registro? Eu, por exemplo, onde eu trabalho, a gente presta o relatório da carga horária que a gente trabalha todo mês. Se aquilo é passado, ela é revertida em folga para o funcionário. Então vai ter esse registro em todas aquelas empresas que abraçam essa lei? Esse é meu ponto de vista. Iris da Silva, diretamente lá de São Paulo, acompanhando o nosso programa, ela diz o seguinte: boa tarde a todos, eu concordo com Débora, porém, trabalhei em uma fábrica de segunda a sexta e recebia um salário normal e o patrão vendia e vende muito bem até hoje. Essa é a opinião de Iris da Silva. Adson Almeida coloca o seguinte: esses processos trabalhistas já foram debatidos lá no passado, quando foi para assinar a carteira com as férias e falavam-se que o país iria quebrar e não quebrou. Quando foi para assinar a PEC, no que diz respeito aos direitos trabalhistas das domésticas, disseram que o país também poderia quebrar. Não quebrou. Dentre várias outras situações, quando envolve direitos trabalhistas, se alimentam esse discurso, essa narrativa. Tá aí a opinião de Adson Almeida. E Lucivaldo Vieira coloca: a economia é modável, mexe-se aqui, ajusta-se ali. Para mim, a jornada é liberdade negocial, em espécie com a participação dos sindicatos. Está aqui a opinião de alguns ouvintes, algumas pessoas que estão participando, alguns concordam, outros discordam, mas é como eu disse inicialmente, é um debate bem complexo na nossa sociedade, cada um tem um ponto de vista e a gente precisa ter cuidado, sobretudo com os exageros, com as narrativas que são construídas. O que, na minha opinião, precisa se avançar é esse debate, porque de fato o Brasil parou desse ponto de vista das leis trabalhistas, como eu contextualizei aqui, ainda da década de 30 aí, com Getúlio Vargas. Eu acho que a gente precisa avançar, mas é claro que, como a Nanda colocou, como Débora colocou, como Emilson colocou, acho que esse processo, acho que é consenso aqui da bancada, ele não pode acontecer numa canetada da noite pro dia. Eu acho que precisa se abrir o debate, conversar com os empresários, conversar com os setores da nossa sociedade, para que a gente possa avançar. O que não pode, opinião pessoal minha, separando aqui, é manter como está, mas a gente precisa
precisa de fato avançar, mas saber como avançar para que a gente não venha prejudicar a economia ou prejudicar principalmente o trabalhador, que é quem está na ponta sofrendo propriamente. Débora, por favor. E justamente, Rodrigo, nós vivemos num país livre, né? Nós somos Sim. livres. Se você, funcionário, está se sentindo lesado, explorado, saia do seu emprego e monte seu negócio, vire você seu patrão. Olha que maravilha. Só que, na verdade, nós sabemos que não é tão simples assim, gente. Eu sei, eu falo com isso com propriedade. Eu trabalhava para alguém e hoje eu trabalho muito mais. Eu estou dizendo aqui que vou fazer 2 anos que trabalho para mim. Eu trabalho todos os dias. Todos os dias trabalho doente, trabalho sentindo dor, trabalho no domingo que muita gente não quer trabalhar, onde às vezes eu tenho dificuldade de achar mão de obra, mas eu estou lá, você tá entendendo? Então assim, se você se sente lesado, acha que o patrão é o malvadão que tá acabando com sua vida, peça demissão e monte você seu negócio, seja seu patrão, que aí você vai ver que não é tão simples como muitos pintam, entendeu? Eu tenho um pouco de medo, né, dessa visão assim simplista. Eu acho que o professor falar em avanço, eu acho que já é um avanço. A informação que Débora trouxe hoje, que as pessoas todas já assinaram, né? Os 171 pessoas que chegou a quantidade de assinaturas para ser apreciada em plenário. Para que fosse debatido, né? Avançamos. Em plenário isso. Então eu acho que isso já é um avanço que traz alguma coisa. Eu me preocupo muito com a visão simplista. A gente diz assim, de um lado os empregadores. Não são todos os empregadores. Por exemplo, o setor de entretenimento tem muito a ganhar com isso. Inclusive o seu. Por quê? Porque o setor, as pessoas quando elas passarem a poder estar, a gente na Chapada, por exemplo, as pessoas que possam viajar, se vamos dizer que exista e eu estou falando assim, não com propriedade de quem estudou esse coisa, mas se você for pensar, por exemplo, o setor de comércio pode sofrer. É como você deu o exemplo da farmácia, que foi o funcionário da farmácia que levantou todo esse movimento. Foi de onde começou, bem lembrado, viu, Ana? Do funcionário da farmácia. Então foi um funcionário da farmácia que fez o Viver Além do Trabalho, né? Um movimento se chama Viver Além do Trabalho. Por quê? Porque ele se viu no único dia de folga dele dizendo, meu Deus, eu posso escolher entre descansar, arrumar minha casa, sabe, lavar minhas roupas, pagar conta, enfim, ele pode escolher e entre uma das possibilidades de escolha dele era descansar. Enfim, a gente não pode ver isso como uma coisa simplista, porque, por exemplo, Débora, você trabalha todos os dias, trabalha doente, trabalha tudo, né? Assim como outros empresários também que estão o tempo todo, mesmo que não estejam no trabalho, estão ligados ali pensando, enfim, mas no dia que você precisar não estar lá, não vai ter ninguém te cobrando e te ameaçando demissão. Outra coisa, quando a gente fala assim, de forma tão simplista, você não está satisfeito, saia. Você está dizendo da sua perspectiva. Você não tem lugar de fala para falar de uma pessoa que não teve estudo, que não tem condição. Às vezes você sai daquele trabalho, um mês depois, um mês que você vai ficar parado, para você conseguir o outro, você já se desarticula tudo, você já perde a possibilidade de alimentação, de pagar as contas, de pagar aluguel. Então, por exemplo, a gente não pode olhar, o que eu estou falando aqui não é contra, eu acho que assim, setores da economia vão sofrer, sim, talvez setores do empresariais vão sofrer, sim, não são todos, e a gente não pode olhar isso de forma simplista, não é o funcionário que vai dizer assim, eu não quero trabalhar. Não, a gente, como funcionário, tem trabalhado até 7 dias por semana, tem trabalhado em esquema não seletista ou informal, como o Bolt falou. E assim, as pessoas no Brasil, a gente não tem essa parcela da população, a gente está falando de uma parcela da população imensa que não teve estudo muitas vezes, não todos, mas que não teve estudo, que não tem o conhecimento nem o recurso, Débora, para montar uma empresa. Você montou sua empresa, você gastou, você investiu, não foi? Você tinha para investir. Mas justamente é você pensar no outro. Aquela pessoa que tem uma empresa, ela também abdicou de muito tempo da vida dela para poder colocar um negócio. Então, as pessoas ficam colocando, foi o que eu falei no meu início de fala, Nanda, como se fosse o empregador, se fosse o vilão. E não é o vilão. Se nós formos analisar o que a gente vive hoje, falando de Brasil, o grande vilão nosso é o Estado, que tira 6 meses do nosso tempo, da nossa vida, cobrando impostos. Se você vai vender seu carro, você paga o imposto. Se você vai comprar, você paga imposto novamente. Então, é isso que está tirando os dias de trabalho, o dia do descanso, tanto do empregador quanto do funcionário. Você entende o que eu estou falando? Não, eu entendo perfeitamente. A grande questão aqui não tem que ser em relação às empresas, e sim ao Estado. Essa briga tem que ser comprada por mim, por você, por todos nós, em relação à forma como nós estamos sendo tratados pelo Estado.
Essa deputada exatamente. que propõe esse projeto de lei, por que é que não levantou no sentido de reduzir a questão salarial, como eu disse, dos poderes, da vida boa que todos eles têm? Então, o grande problema não está nas empresas, no empregador, e sim no Estado. E isso está passando despercebido. Aí fica esse jogo, essa narrativa toda, e que não vamos chegar a lugar nenhum. Mas então, é por isso mesmo que eu trouxe isso. Não é uma coisa de lado A e lado B. Não é o empresário, não é o funcionário. É exatamente isso que a gente está falando aqui. Nós duas a mesma coisa. Não é uma discussão simplista de dizer assim, você não está satisfeito, ou então o empregador não está satisfeito, então eu vou demitir todo mundo, vou investir meu dinheiro, porque um dos principais problemas aqui hoje no Brasil é as pessoas que têm dinheiro e elas de repente não querem mais abrir um negócio. Então isso também é uma outra questão. Eu não quero porque eu posso investir meu dinheiro e receber o rendimento. Então não é só um detalhe, não é só a gente tirar o funcionário, botar o funcionário para trabalhar menos ou o funcionário para trabalhar mais. Quando eu falei no começo sobre as possibilidades, uma das possibilidades é sim, nas pequenas empresas, nas empresas que realmente irão sofrer com isso, de repente o governo reduzir a taxa de impostos sobre essas empresas, mas que não seja para todas, porque mas senão essa não tem é a grande questão, Ananda, porque independente de ser pequeno ou grande, a nossa carga tributária ela é muito grande. Ela já é muito alta, já se tira pra muito de quem empreende. Então, fica muito difícil você falar isso. Sim, as pequenas, mas as grandes dependem da pequena também. Existe uma conexão, entendeu? Eu não penso só em eu que sou pequena. Entendeu? A gente tem que pensar num todo. E é como eu disse, primeiro, antes de nós pensarmos assim nessa questão de redução de carga horária, tem um outro problema que é muito maior que essa questão dos encargos, dos tributos que pesam para quem gera emprego e pesa mais ainda para a classe que é assalariada. Agora, Débora, só mais uma questão. Eu acho que a gente aqui não está falando de uma coisa que é basicamente a origem do capitalismo, que é, por exemplo, nós não estamos levando em conta que muito do que essas empresas ganham vira lucro para os empresários. Você vê o padrão de vida de um empresário grande, como você está falando, a lucratividade é imensa. Então, às vezes, essa questão toda está sendo, vamos mexer também no lucro. Então, eu acho que nós temos dentro da Câmara de Deputados também parlamentares que eles defendem e são de direita, parlamentares que não votaram ainda, não se manifestaram, são de esquerda. Então, enfim, eu acho que a gente tem que olhar para todos os lados, não como o funcionário se totalmente coitadinho, apesar de que realmente é a ponta que mais sofre, como o professor falou, mas isso pode estar sendo tão movimentado, porque isso vai mexer também na lucratividade. Você vai ver uma grande rede de supermercado, uma grande rede de farmácias, grandes redes que eu estou falando, se essas pessoas abrissem mão um pouco dos seus lucros, elas iam conseguir. Mas e por que eu estou falando, e por que é que eu vou olhar primeiro para quem gera, para quem produz, e não vou olhar para quem só faz tirar? Porque, veja, uma grande rede de qualquer comércio, de mercado, qualquer que seja, ela gera, ela produz, ok? E é que justamente ela produz emprego, ela produz... Ela gera emprego, mas sim, ela não produz. Emprego. Quem produz é que está na... Sim, mas quem sustenta toda essa máquina é as empresas, seja ela pequena, grande ou não, porque dinheiro não dá em árvore, ok? Então, assim, o que acontece? A gente olha primeiro para quem produz e não olha para quem só faz tirar da gente, porque o que eu estou falando aqui é que a gente, entenda, eu disse que o grande vilão, tanto de quem gera emprego e de quem é empregado, é o Estado. Você está lembrando das grandes empresas que lucram. Mas e por que é que a gente não olha primeiro para quem só faz tirar da gente, Ananda? Não, mas o que eu estou propondo aqui, o que eu falei aqui, é que a gente está assistindo um avanço, porque isso vai ser estudado e debatido. E uma das questões... Mas o que deveria ser atacado não está sendo, está passando batido. Não, mas é Ninguém o próprio governo que vai provocar essas discussões. Eu acho que, me permitam, senhoras, senhoritas... No corte, por favor, professor, que essa pauta não acaba nunca. Me permitam, senhoritas. Vamos. Você vai ficar aí sem falar nada. Eu sou um cavalheiro educado, eu não posso me intrometer aí no diálogo de duas damas. É o seguinte, eu acho que assim, o que Débora coloca é importante nesse sentido, que tem outros pontos a serem atacados. Eu acho que Débora concorda em partes que precisa ser feito esse debate, mas apresenta que também tem um outro debate que
precisa ser feito na sociedade. Por outro lado, a Nanda coloca que também é importante, com outras palavras, mas que também é importante se debater o que está em pauta, porque eu acho que é consenso, volto a repetir, que essa pauta precisa avançar. Talvez o que a gente discorde aqui da bancada é necessariamente a maneira como está sendo feito. A ordem dos fatores. Mas que a escala 6x1 é uma escala que realmente não tem como permanecer, acho que é consenso. Agora, o que a gente precisa encontrar é o fio da meada de como fazer esse processo sem prejudicar nem lado A e nem lado B. O que historicamente sabemos que tem sido prejudicado por conta dessas relações trabalhistas. Agora são exatamente 13 horas e 18 minutos. A gente vai prosseguir com o Jornal do Meio-Dia, agradecer as nossas debatedoras de hoje. Eu acho que é muito importante opiniões diversas, porque isso contribui para a nossa democracia e, como eu disse inicialmente na minha fala introdutória, é um tema bem complexo e a gente só precisa ter cuidado com os exageros, mas eu acho que a nossa sociedade, em ter avançado, como você bem colocou, Ananda, no sentido do número de assinaturas, já é um avanço significativo, ainda que no Congresso seja aprovado ou não, independente do que vai acontecer no Congresso. Mas eu acho que a gente conseguiu avançar nesse momento aí para fazer com que essa pauta seja discutida aí pelos nossos congressistas, certo?